Erro 1, não utilizar o mocap como prova oclusal em pacientes com bruxismo. O mocap ele é uma ferramenta de diagnóstico para a sua reabilitação do paciente com bruxismo. Número 2, não utilizar as ferramentas de diagnóstico da primeira consulta, o mapa da primeira consulta, no paciente com e sem bruxismo, com e sem parafunção. Então, nota, adesivamos isso tudo em um bloco de PMMA para confecção de coroas definitivas ou provisórias ou unitárias de longa duração. Essa é a indicação desse material aí. Olha o que ele tem. Ele tem metacrilato, ele tem pigmentos, ele tem EDMA e ele é fluorescente. Então, ele tem uma certa adesividade e tem que ser produzido no CAD/CAM, tá? Material esse que a gente colou aí. O que você espera? Que dure 1 ano? Pelo menos? Que dure 2 anos, talvez, 3 anos? Se eu tenho mocap publicado bisacrílica de 4 anos, tudo bem, não é essa a indicação, mas aconteceu da paciente ficar com essa bisacrílica 4 anos. Por que não esse para 1 ano? E olha o que acontece 8 meses depois. Em 8 meses, ele destrói toda a região oclusal do lado esquerdo e começa a destruir o lado direito. Isso significa o quê? Erro de diagnóstico. Isso significa que não percebemos. De canino a canino já era cerâmica, você não vê desgaste. Então, não percebemos o quê? Uma queda no pH junto com a parafunção do bruxismo. Há 10 anos atrás, eu ainda não tinha o que eu tenho hoje, que é o mapa da primeira consulta, que é o cronograma da reabilitação em 4 consultas e que é o diagnóstico preciso na primeira consulta. O diagnóstico preciso, o mapa de diagnóstico, o passo a passo do diagnóstico, as chaves do diagnóstico do bruxismo para o nosso paciente. Então, jamais isso vai acontecer na minha vida hoje, porque eu consigo mapear o paciente na primeira consulta. Andréia, isso demora? Depende do que você chama de demora. Demora hoje 40 minutos de questionário, avaliação oclusal, teste de pH e uma placa diagnóstica por 1 semana? Talvez. Talvez isso para você seja demorar, mas eu te garanto que isso, na verdade, é poupar o seu tempo lá na frente. Por quê? Lá na frente, o paciente ele não vai ter perda oclusal, ele não vai ter fratura de restaurações, você não vai ficar sem saber o que está acontecendo no seu paciente. Então, um principal erro é seguir a reabilitação sem diagnosticar o que acontece com o seu paciente, porque você vai pensar só em resistência do material. Olha lá, módulo de elasticidade, resistência flexural. Se você observar, a resistência à flexão do bloco CAD/CAM é o quê? 100 megapascal. De uma peça definitiva, o lava, por exemplo, tem uma resistência de 204. 100 megapascal de diferença não justificaria essa erosão intensa, esse desgaste intenso. Na verdade, a gente tem uma erosão e uma abrasão, a gente tem 2 desgastes. Tem desgaste mecânico e desgaste químico. Então, qual é o problema desse paciente? Fontes, isso em 2019, 45% das pessoas sofriam de algum tipo de distúrbio do sono em 2019. Hoje, passou-se mais de 60% da população tem algum tipo de parassônia. Eu e você fazemos restauração para paciente dormir sem tocar, mas ele toca. Eu e você fazemos restaurações para o paciente mastigar, deglutir, tempo de oclusão e de desoclusão, mas ele aperta os dentes para malhar, por exemplo, ou aperta os dentes durante o dia porque está estressado. O que isso significa? Há uma sobrecarga nas nossas restaurações. Então, cuidado com a promessa de entrega sem você ter um diagnóstico preciso de bruxismo, porque as suas restaurações vão falhar. E se você não tiver um diagnóstico preciso antes de entregar, você pode sofrer muitos problemas
pós-reabilitação.